tutorial que ele vai te guiando em como configurar o site. É um projeto que está bem bacana mesmo para vocês usarem como base para projetos seus. E é isso mesmo, pessoal. Aí, né, espero que tenha dado para dar essa passada geral no que é o Drupal e o Drupal Commerce, porque realmente não tem como a gente chegar e se aprofundar demais aqui. A ideia não era mostrar código, mas se vocês quiserem ver como é que o Drupal se comporta com o código, vai ter o PHP em Rio com o Drupal Camp, né? Daqui a uma semana. Uma semana e meia, né? Na outra sábado, 2 semanas, tá? Mas que aí vocês conseguem se aprofundar nisso. Realmente a ideia aqui era mostrar mais como que vocês conseguem os potenciais da ferramenta. E fico totalmente aberto aí, se vocês quiserem tirar de dúvida, perguntas. Para pergunta. Oi, você chegou para ir embora, né? Não, agora é a parte legal. É a parte legal. Pergunta. Começou às 7. Filmado? Ixi, nada. Perfeito, duplamente. Gente, alguém tem pergunta? Silêncio. Vai. A minha dúvida é em relação a essa última parte que você falou do módulo que vem pronto já com um modelo da loja. Ele vem no Drupal comum ou no Drupal Commerce? Porque eu, assim como eu havia falado que eu comecei a mexer agora, então eu vim do 7. Eu não conheço nada do 7 para trás. Isso eu estou meio perdido. O Drupal Commerce é um modelo, assim, uma coisa à parte, um módulo, ou é uma distro, como você falou que é o... Então, isso que é legal de reparar. Tem o Drupal Core, que a gente chama o núcleo dele ali, que é o quê? Você, quando vai no site e baixar o Drupal, você baixa ele. Porque ele já tem alguns módulos ali que te ajudam em muitas coisas. Aquela questão dos campos customizáveis, isso já tem. Só que o resto todo são módulos que a gente chama do Contrib, que é de contribuição. O Commerce é um módulo do Contrib. Você pega, baixa separado, joga na pasta do Drupal, aí juntou, e você instala. O Commerce Kickstart, ele já é uma distro, que na verdade assim, é um perfil de instalação, ou distro, o pessoal chama. Ele é o Drupal Core, o Commerce e mais um monte de outros módulos. Só que ele já instala do jeito que ele precisa para ficar daquele jeito ali. Ele te dá um ponto de partida mais organizado. Em vez de você... Só que se, por exemplo, você quer criar um comércio exatamente, por exemplo, o PHP Rio, o site do PHP Rio, eu não usei ele. Por quê? Não tem nada a ver com uma loja, não tem Zoom, não tem nada. Eu só queria pagar. Eu só queria a parte de pagamento, carrinho de compra de pagar. Então não usei. Mas tudo, na verdade, é o Drupal, por debaixo. Então, se você for olhando, caramba, gostei desse módulo. Você pega só um dos módulos e bota em outro projeto. Aquilo ali é total... Até um dos benefícios, né, falando em relação a antes do Drupal Commerce, é isso, que o módulo que tinha antes, o Ubercart, ele fugia muito do que a gente chama jeito do Drupal, a lógica dele, né? Então era difícil de você fazer outras coisas. Já esse, você consegue plugar, tira um módulo, bota outro, desabilita. Por exemplo, o projeto que eu mostrei ali, que eu falei do upload de imagem e tudo mais, usa esse Kickstart, mas eu desabilitei, sei lá, metade dos módulos. Porque na verdade eu não precisava de um monte de coisa, mas ele já vinha com... Ele até tem uma parte muito interessante, o Kickstart, que é a parte administrativa. Em geral o pessoal fica bem reclamando bastante do Drupal, porque a parte administrativa, assim, isso até é uma coisa, quem for trabalhar com Drupal, tenha o cuidado de o quê? Fazer uma parte administrativa para os seus usuários. Porque se a gente que realmente entende de desenvolvimento já chega e olha para aquilo e caramba, é ruim, imagina o usuário final. E muita gente solta o usuário final com a administração do Drupal padrão, que realmente é muito ruim. Ela é muito técnica. Então ele tem o quê? Páginas bonitinhas com botão colorido, com ícones, com assim, uma coisa mais agradável visualmente. Isso tem um apelo bom, as pessoas gostam. Então, na verdade, ele tem essas facilidades para você. Mas você não depende de nada nele. Né? Então, você pode realmente pegar tanto o Drupal separado, pegar o Commerce ou pegar esse Kickstart. Como você está querendo especificamente olhar um e-commerce, né, pronto, esse seria legal. O Kickstart seria legal para você. Né? Bom, mas... Ninguém, então? Drupal você pode rodar.
Drupal 7, já, né, assim, pensando sempre agora a partir do Drupal 7, muito difícil de você precisar usar o anterior. Ele funciona a partir do PHP 5.3, 5.2 acho que já funciona também. E banco de dados, em geral o pessoal usa o MySQL. O que em geral significa, na verdade? Como eu estava falando antes, tem o Drupal Core, que é o núcleo. O núcleo, realmente, ele é muito testado e você tem certeza que vai funcionar no Postgre, no MySQL, em qualquer coisa. Mas os outros módulos que o pessoal faz, tem coisas bobas como, por exemplo, eu já tive muito problema. Eu fiz os projetos no Postgre, o Postgre ele não aceita aspa dupla. Tem que ser aspa simples. Quebrava o módulo. Coisas bobas. Então, assim, dizer que ele funciona em várias bases de dados realmente funciona. Mas talvez você precise ajustar um pouco. De resto, você pode usar o Apache, o Nginx, o Nginx, IIS também. O IIS do Windows está rodando agora numa boa. Assim, é até interessante, a gente falou da Commerce Guide. Esse pessoal da Commerce Guide trabalhou muito em parceria com a Microsoft para fazer o IIS funcionar direito com o PHP. Porque até a última versão, né, o IIS era um pavor. Agora ele já, é o 6 eu acho, né, o último, você já consegue fazer numa boa. Mas se você quiser no Windows, tem aqueles pacotes que instalam tudo, WAMP, MANC, Xampp, tem esse monte, né, que já instala tudo para você, aí você chega e só baixa a pastinha do Drupal e bota ali. Realmente não precisa aprender a configurar nada. Como é que está a parte de tutorial, guias, exemplos, assim, como é que está a comunidade nesse sentido? Do Drupal ou especificamente do... Drupal, os dois, né? Assim, a gente aqui está tendo um problema muito sério que é o pessoal, não sei porque a comunidade de Drupal aqui no Brasil, ela não tem muito desenvolvedor. Então as facilidades que eu fui mostrando aqui, aconteceu que tem muita gente que às vezes nem é da área de desenvolvimento e consegue fazer sites muito bacanas com o Drupal. A pessoa realmente, mas aí se acontece alguma coisa mais a fundo, aí ela tem problema justamente por isso, porque a documentação a gente realmente vive muito mais na base da lista de discussão ali de fóruns do que ter uma documentação realmente organizada ali. A documentação em inglês? Porque a documentação é em inglês. O que existe bem é em inglês. A em português está bem precária. E a em inglês já não é perfeita. Mas é aquele negócio. O cara acabou de lançar a ferramenta. Não tem documentação. Primeiro que vai fazer é em inglês, obviamente. Quando tiver, ou seja, já uns 6 meses depois, né? Se a gente quiser usar uma coisa nova, nem em inglês tem documentação. Você tem que ficar batendo cabeça no código. O Drupal Commerce ele tá um pouco nesse nível. Eu gosto de falar minha experiência com o CMS. Em 2009, eu entrei numa empresa, inclusive empresa totalmente. E a gente fez uma pesquisa do WordPress, do Joomla e do Drupal. E a gente acabou usando o Joomla porque tinha uma quantidade de extensões e módulos, né? Que eu estou vendo que o Drupal correu atrás e deve estar pau a pau. E essa parte da interface também, né? Mas em relação à comunidade, realmente, isso aí, todos os três era bem complicado, né? A gente encontrou assim muito garimpando, encontrava alguém que era apaixonado pela ferramenta e montava logo o blogzinho dele, foi assim que a gente foi garimpando e encontrando. Assim, eu cheguei a usar o João também, não peguei um e-mail, o e-mail eu já tinha desistido dele. Mas, realmente, as comunidades até tem coisas interessantes. Por isso que eu falei que o forte do Drupal é a comunidade. Por exemplo, o Joomla, se você para e olha aqui no Brasil, ele tem umas 4 ou 5 comunidades. Que em comunidade open source tem muita vaidade, né? Então acaba que um não se dá com o outro e fiz outro. Aí tem fork da comunidade, não é nem do software dele, é da comunidade. E acaba que o Joomla, ele criou um mercado muito de o quê? Extensões pagas. O Joomla não tem um monte de... ele tem componentes e outra coisa, não lembro o que é. Componentes, mas assim, a maioria é paga. E se você reparar, é aquilo que eu falei do Playmobil. Ele vinha daquele jeito. Aquele componente era assim, ele fazia tudo para você, mas se você quisesse mudar um A, era complicado. Depois do 1,5 melhorou, realmente melhorou. Mas ele até o 1,5 ainda tinha um problema sério que era o quê? Que foi o que me tirou dele. Controle de usuário. Tinha editor, autor, administrador. Caramba, gente, que isso? Quando eu cheguei no Drupal, que você cria, criar novo papel, e para cada papel você pode atribuir quantas permissões você quiser, tipo, você pode criar 20, 50 papéis, cada um pode só uma coisa. Eu olhei aquilo, que maneiro. E assim, na época eu estava programando com Java.
Eu ficava criando sistemas de login na mão. Eu olhava isso, cara, isso não faz sentido. Né? E aí, realmente, o que me levou para o Drupal foi muito de eu ficar desenvolvendo o JCF lá, que eu vi, caramba, a gente demora para desenvolver um projeto, aí chega cliente, era interno até na Federal Fluminense que eu trabalhava, a gente, caramba, não vai dar para entregar, porque a gente demora desenvolvendo, porque tem que ter toda, né, a estrutura do Java. Aí eu fiz um sistema no Drupal, que era um sistema, coisa de CNPq, não sei quem já participou de programa de iniciação científica, que aí você submete com o teu professor um projeto, aí outros professores avaliam, aí eu fiz isso no Drupal, ali eu olhei, pô, não é um site, é um sistema, né? E realmente isso daí foi evoluindo nisso. Mas então, essa é uma grande vantagem do Drupal, de você ter tudo open source, realmente. E como você vê, as empresas que estão ganhando milhões, a Acquia, que é o criador do Drupal, é Dries Buytaert, não sei exatamente a pronúncia, mas enfim, ele criou uma empresa chamada Acquia, e os caras recebem investimento à torta direita, estão ganhando muita grana, oferecendo o quê? Serviços profissionais em cima do Drupal. Ele gasta, a empresa bota a equipe dela para desenvolver o Drupal. É assim, não tem coisa mais direta, retorno mais direto do que isso. E ela foi tida pela Forbes, aquela revista lá, como a primeira empresa no ranking de vendedoras de serviço de produtos de software. Ou seja, e lá em outras pesquisas como promissora, blá, 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 cresceu 400% em um ano a empresa, e ela apenas faz isso. Ela vai desenvolvendo e retribuindo a comunidade. E todo mundo pode fazer o mesmo. Essa Comerciais focou no e-commerce, tem outras empresas que focam em outra coisa, tem empresas que focam em treinamento, mas a questão é, essas empresas, elas realmente fazem tudo, ganham muito dinheiro e dão de volta para a comunidade. Que é até uma coisa que aqui no Brasil é muito triste, né? Mas assim, a gente tem muita cultura de usar, né? Retribuir não acontece, né? Uhum. Assim, tem casos enormes aí de você ver. O governo, então, né? Impressionante. No governo, assim, eu batalhava muito por isso quando eu trabalhava lá, que eu pensava, gente, peraí, cada universidade desenvolve o seu sistema e são todos ruins. Ou seja, eu não podia juntar e fazer um bom, que todos compartilhassem, né? Aí é chato até, mas é um fato. E a gente aqui, os projetos open source que tem aqui, eles são muito mais por paixão do que propriamente uma coisa organizada. Então você vê muitos problemas também neles, infelizmente. Mas é uma coisa que eu acho que só cabe a gente mudar. Né? Então você vê, por exemplo, esses eventos que estão acontecendo cada vez mais aqui. Participar propriamente na comunidade é uma coisa que vale a pena a gente, né, se envolver. A gente pensa, poxa, eu não sei muito do Drupal. Cara, se você chegar e me fizer uma pergunta, você já está ajudando. Por quê? Se 5 pessoas que me fazem a mesma pergunta eu vejo, poxa, nem que seja para me defender mesmo. Caraca, não aguento mais responder isso. Escrevo um blogzinho ali, pronto. Aí te passo o link, não respondo mais. Então assim, mesmo você não sabendo, você consegue ajudar. E muitas vezes você pode trazer uma dúvida boa, que vale para outras pessoas mesmo, a gente pensa, poxa, vamos criar então esse site do PHP Henrique, por exemplo, que eu mostrei aí, pô, ele me fez melhorar muita coisa em 2 módulos, de integração com o Correio. Não, o do Correio foi o outro, o site. O do PHP Henrique foi do PagSeguro. Eu mexi um monte de coisa. E à medida que ia fazendo, caramba, eu precisei disso agora. Opa, já fiz, vou botar de volta ali todo mundo. E aí na lista mesmo, o canal mais ativo que tem aqui no Brasil é o fórum no Google Groups. É o Drupal BR, no Google Groups. É assim, que realmente todo dia você pergunta ali, o dia inteiro tem gente respondendo. É um canal bem interessante para vocês participarem, se vocês quiserem. Tem o site também, drupal-br.org. E tem o IRC, né? Mas eu particularmente não uso, então não sei exatamente como é que anda, mas tem bastante gente que usa também. Eu não gosto do IRC. E né, voltando ali no que você falou, né, até um detalhe, até colocando assim, que eu sempre gosto de espetar um pouquinho assim, o Joomla, especialmente, o WordPress, ele ficou especializado numa coisa, né? Eu costumo dizer isso, ele é muito bom nisso. O Drupal veio pra cá. O Joomla, eu não sei onde é que ele tá, rapaz. Ele parou ali, que eu acho que assim, porque a gente fica discutindo toda hora na lista, né? Eu gosto de dar essa espetada no Joomla especificamente, porque assim, eu gostava dele, mas eu parei e olhei, gente, o que ele realmente é bom? Eu não acho. Né? O WordPress tem, o Drupal tem, cada um tem, assim, mas o Joomla eu não vejo. Ele está no meio, mas ele é muito fácil de
fazer os layouts. Se você olhar, muita agência de publicidade usa o João, né, assim, mas para desenvolvimento você já não vê tanto. Eu acho que tem essa característica também. Né? Ele é bem fácil para você fazer o layout, que é aquele detalhe. Como ele é especializado numa coisa, ele tem aqueles componentes fechados, é fácil de você prever o que vai acontecer. O componente só faz aquilo. O Drupal, o pessoal reclama, a administração dele é difícil. Cara, é porque não dá para você fazer uma tela de administração que sirva para todo mundo. Cada site é de um jeito. Então não tem uma coisa que resolva todos. Você, em cada projeto, tem que criar algumas coisas. Mas tem formas também de facilitar isso para você não ter esse retrabalho tão grande. Né? Aí vem as boas práticas de desenvolvimento com isso. Mas... assim, voltando só um pouquinho fora do e-commerce, teria algum lugar fora do Drupal BR que teria assim, um conteúdo não assim atualizado, mas mais fácil para quem está até iniciando uma utilização? Sim, tem as listas, né? Tiveram umas palestras agora, o Thiago Regis da Fisco, a outra empresa aqui do Rio, ele deu umas palestras